Bom, olá a todos, bom, gente, vem aqui fazer mais um vídeo agora sobre o livro de Números e da série Dificuldades Bíblicas. Nós vamos ler o livro de Números, capítulo 1, verso de número 1. Como atribuir a Moisés a autoria de Números, se há críticos que afirmam que este livro foi escrito séculos depois da morte de Moisés. Então muitos atribuem ao livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio a não autoria de Moisés. Bom, muitos críticos modernos afirmam que não foi Moisés quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, cuja autoria lhe é tradicionalmente atribuída a outro autor. Mas a Bíblia declara que falou o Senhor a Moisés. Isso está em Números capítulo 1, verso 21. E que escreveu Moisés assim como o Senhor o disse. Está em Números capítulo 33, do verso 2. Números capítulo 33, verso de número 2. E os acontecimentos desse livro. Bom, os críticos não possuem nenhuma evidência real para os que declaram, nem historicamente, nem literária. O fato de Moisés ter usado diferentes termos para referir-se a Deus, Elohim, Jeová, Yahweh, Yahvé, não prova suas afirmações. Cada nome de Deus nos informa uma característica de sua pessoa e que está de acordo com a narrativa em que é usado. Além disso, há uma forte evidência de que foi Moisés quem escreveu o livro de Números. Primeiro, há toda a evidência já mencionada anteriormente, de que o livro reflete um conhecimento detalhado e de primeira mão acerca do tempo, dos lugares e dos costumes do período em que ele abrange, o que Moisés possuía. Bom, então o texto aqui está dizendo que Moisés dá muitos detalhes de lugares, de pessoas, de acontecimentos, coisas que um copista talvez não teria essas informações. Se realmente foi Moisés que escreveu, nós temos duas alternativas. Primeiro, Moisés não era um copista. Ele não era vamos dizer assim, um autor de livros. Mas como dizer que Moisés escreveu esse livro se realmente ele não escreveu o livro? Bom, ele pode ter ditado as narrativas para um copista e um copista ter escrito os livros. Isso aí não temos problema nenhum em abordar esse tipo de questões. Terceiro, há várias citações no livro de Números que são associadas a Moisés. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso de número 13. A primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, do verso 2 ao 8. O livro de Hebreus, você pode ler do capítulo de número 3, dos versos do 7 ao 16. Se não fosse Moisés o autor do livro de Números, então esses inspirados livros do Novo Testamento estariam incorretos e erros também. Quarto, Nosso Senhor citou no livro de Números o evento em que a serpente que foi levantada no deserto e constatou que foi de fato Moisés quem a levantou. Isso está em João capítulo 13, verso de número 14. E você pode fazer esse paralelo em Números capítulo 21, verso de número 9. Isso coloca o selo da autoridade de Cristo na autenticidade questionada no livro de Moisés. Lembrando que Deus, no caso ele na figura de Jesus, ele usava o Antigo Testamento para pregar as boas novas do reino de Deus. Então, o texto ali, ou todo o livro, a da Torá, foi realmente escrito por Moisés. O que nós temos ali é que talvez Moisés tenha falado e o escriba ter escrito. E lembrando que a tradição da época era a tradição oral, não escrita. Então alguém escreveu o livro que Moisés ditou, assim como os evangelhos, de acordo com Mateus, segundo escreveu Mateus. Então quer dizer que não foi Mateus que escreveu? Não, foi ele que ditou para que o copista escrevesse. Tá bom? Então não temos contradição nenhuma de que a Torá realmente foi escrita por Moisés. Ok?
Então, obrigado por você ter ficado até aqui comigo. Essa é a aula e a dúvida que eu queria tirar com vocês ali, tá bom? E nos vemos então numa próxima aula.